Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje o programa traz mais uma vez, e já há muito tempo que não vinha, para mais um episódio da série Hashtag, o meu querido amigo Ronald Oliveira, que vai falar da sua especialidade, para a sua especialidade que é juventude, para os jovens pensadores, um tema muito bacana que ele vai falar agora para vocês. Ronald, boa tarde, um prazer enorme em tê-lo de volta aqui. Estava com muita saudade, aliás, a gente se viu nas redes sociais e os dois estamos com saudade e tal, e a hashtag está te esperando, meu amigo. Como é que é? Vamos lá, e nós estamos aqui. Então, hashtag com Ronald Oliveira. Amor e compromisso. Amor Muito e compromisso. Sério. Muito sério, pertinente, justo e necessário. Sobretudo quando nós falamos para as juventudes e com as juventudes. Porque falar com as juventudes pressupõe, sobretudo, ouvir, escutar as juventudes. A você que me acompanha, é uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui no programa com a Rosilma e fazer hashtag. E poder falar desse tema que é tão, como disse anteriormente, pertinente, justo e necessário. Porque, em primeira mão, quando nós falamos de amor, parece ser mais fácil para muitas pessoas amar do que falar de amor. Mas, se você for olhar direito, tem muito mais pessoas que falam de amor, mas vivem pouco o amor. Isso é bem sério, porque parece que é programa de Dia dos Namorados, mas não é. A questão do amor exige de nós compromisso. A palavra amor, ela está necessariamente atrelada à palavra compromisso. Porque amar é muito mais do que sentir. Muito mais do que sentir. Mais do que um mero sentimento. Amor, nós podemos, de repente, distinguir em 3 palavras, que seriam justamente: amar exige compromisso, exige decisão e existe escolha. E mais uma palavra que me vem à cabeça: investimento. Investimento, decisão, escolha, que gera o compromisso. Então, e a questão do amor está mais além do que a dimensão de um relacionamento amoroso. Muito mais do que um relacionamento amoroso. Porque as pessoas dizem muito hoje, aqui no Brasil, por exemplo, eu te amo. Eu te amo pra cá, eu te amo pra lá, eu te amo pra cá, eu te amo pra lá. Mas a gente diz eu te amo para coisas distintas, mas com as mesmas palavras. Eu digo eu te amo pra minha mãe, mas eu digo que eu amo tomar sorvete, mas eu digo que eu amo essa roupa. Mas que distinção nós fazemos em relação a isso? Então eu preciso e quero fazer uma experiência de voltar à gênese do amor, trazido pelos nossos ancestrais, que são os gregos. Porque eles dividiam, caríssimos, o amor em 3 perspectivas. O amor eros, o amor filia e o amor ágape. O amor eros é o amor do prazer, que a gente corre o risco de trazer para a questão da pornografia, e não é. O amor eros, o amor erótico, que geralmente é vivido entre pares, né? Entre relações, mas é o amor do prazer. Por um exemplo, eu sinto prazer de estar aqui hoje conversando com vocês. Esse é um amor eros. Não é um amor pornográfico, é um amor eros. Mas quando eu falo com a Rosilma, que é minha amiga há muito tempo, foi minha professora há muito tempo, e dessa relação de professor-aluno se tornou minha amiga, esse amor
é amor filia. É um amor de relação de amizade, de carinho, de fraternidade, de solidariedade. E o amor ágape é o amor mais intenso, o amor mais profundo, aquilo que nós chamamos de gratuidade. Camões vai nos ajudar, né? Amar por simplesmente amar. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Quando ele diz isso, ele traduz justamente o amor ágape. Mas, veja bem, esses 3 amores que os gregos nos colocam, e nós resumimos em eu te amo, eles respondem a nós e pedem de nós um compromisso. Coisa que muitas vezes nós, como jovens, não conseguimos responder com eficácia. E aí, essa palavra, ela fica em nosso meio saturada. O que é de fato o eu te amo? É o compromisso assumido com uma causa, com alguém, a partir daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou e daquilo que eu acredito. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque perpassa uma questão muito forte, que é o nosso projeto de vida. Que é o nosso projeto de vida. Nós não vivemos, nós seríamos cadáveres procriados esperando a morte, se não soubéssemos ou se não optássemos pelo amor, por amar. Que é justamente uma dimensão de relação, seja no eros, seja no filia, seja no ágape. Todos eles são relações, todos eles são compromissos, são decisões, são investimentos e são escolhas. Antes do nosso intervalo, eu queria trazer só uma imagem relacional nesse primeiro momento, mas para a gente, durante o intervalo, ir pensando sobre isso. Veja bem, se eu caso com uma pessoa, eu caso com todas as qualidades dela e caso com todas as fragilidades dela também. E quando eu acordo, eu preciso todos os dias renovar esse meu amor, que é compromisso com essa pessoa. Todos os dias eu preciso renovar, dizer sim. E essa pessoa precisa dizer sim também a mim. Esse processo de reciprocidade daqueles que se dizem amor e daqueles que dizem que se amam e que se querem bem. Compromisso assumido. Será que nós, enquanto juventude hoje, nas esferas mais básicas, as esferas mais profundas, somos capazes de assumir compromissos e amar? Rosilma? Ronald, vou completar antes de chamar o intervalo, que você falou e eu vou grifar embaixo, né? Porque você falou. Compromisso não só com as qualidades, mas compromisso principalmente com as fragilidades. Porque da relação de 2 pessoas, ou até, eu estou falando desse amor que você acabou de explicar, relação de 2 pessoas, só há crescimento quando você tem compromisso com as fragilidades do outro. E assim você ajuda o outro a sair das suas fragilidades. E o outro te ajuda também. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos para a sabedoria do Ronald Oliveira, meu querido amigo, como ele bem falou aí.
voltamos. E agora, Ronald, retomando o primeiro bloco. Compromisso com as qualidades, mas principalmente com as fragilidades, é isso? Segundo bloco, temos 17 minutos, meu amigo. Pode falar bastante. É compromisso com as fragilidades e com as qualidades, para dizer assim, compromisso com o todo do outro, né? Eu não consigo amar 10% uma pessoa, 20% uma pessoa, 30% uma pessoa, né? A gente não ama pela metade, nós amamos por inteiro. E aí, eu separei um pensamento que diz assim: o amor é exigente, porque ele não pode ser apenas uma ideia ou uma palavra. O amor tem que ser uma vida, uma atitude. O amor precisa ser uma atitude. E veja bem, nós estamos num programa para os jovens, com os jovens, para os jovens que pensam. É por isso que eu resolvi trazer esse tema, que num primeiro momento parece clichê, mas não é. O amor exige de nós atitude. O amor exige de nós compromisso. O amor exige de nós mudança. É por isso que ele é conflitante. O amor é conflitante, porque o meu amor, quando toca o amor do outro, quando toca o local do outro, quando toca a vida do outro, o espaço do outro, isso gera transformação. Isso gera crescimento. E nem sempre esse crescimento ele acontece de forma tranquila. Porque o outro, a outra, também tem o seu modo de pensar. Afinal de contas, cada um vê o mundo a partir dos olhos que tem e do chão que pisa. E ao menos cada situação possui ao menos uma ou duas ou três ou quatro visões. Leonardo Boff diria nesse momento que cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então, vale a pena, quando a gente entende de fato a perspectiva do amor como compromisso, como decisão, como escolha e como investimento, nós compreendemos que nós precisamos também buscar uma dimensão própria do amor, que é o equilíbrio. E quando eu digo equilíbrio, eu digo assim, bom, quando eu amo alguém, eu preciso entender até onde eu posso ir com ela. Quando eu amo alguém, eu preciso também saber respeitar a opinião dela. Se eu me relaciono com um amigo, se eu me relaciono com uma outra pessoa no campo afetivo sexual, eu preciso ter claro que nem sempre o que vai prevalecer precisa e deve ser o meu desejo. Porque o outro não está ali, a outra não está ali para necessariamente fazer tudo o que eu quero. Mas para justamente a partir da opinião dele, dela, com a minha, seja em qualquer campo, em qualquer esfera, crescermos juntos a partir de um ponto comum. Isso é o amor. Isso é saber o que nós chamamos, e que falava agora há pouco, de ponto de equilíbrio. Isso precisa de atitude. Imaturos têm dificuldade de amar. O amor pressupõe maturidade. Por quê? Eu estou usando essa palavra desde o momento que cheguei aqui. Porque o amor exige um processo forte e profundo de relacionamento. Voltando para o campo afetivo, eu fico feliz quando eu vejo um casal que chega aos 50 anos de casados, a 30 anos de casado, a 25 anos de casados. Porque eles souberam entender que o amor é caminhar junto. Que o compromisso que eles assumiram num determinado momento, num determinado lugar, um com o outro, foi se renovado diariamente numa perspectiva de caminhar junto. Nem à frente, nem atrás, mas junto. E que foram aprendendo a consertar os erros que foram encontrando no caminho. Hoje, pela rapidez da nossa sociedade, né? Eu já vim aqui anteriormente falar sobre a sociedade gasosa, pela fluidez dos nossos
dos nossos relacionamentos, pela gasosidade dos nossos relacionamentos, deu problema, a gente joga fora. A gente descarta, a gente exclui, a gente deleta, né? Tudo isso cheira mal na ótica do amor. Cheira mal na ótica do amor. É esquisito porque o amor, ele sempre dá um passo a mais. Ele sempre dá um passo a mais porque ele é compromisso. E hoje, você que me acompanha nesse momento sabe bem disso. Quantas vezes nós temos fugido dos compromissos? Quantas vezes? Nós temos medo de assumir namoros. Nós temos medo de pensar em casamento. Nós temos medo de nos relacionarmos com pessoas físicas. Se você pega a sua rede social, eu tenho mais de 10 mil seguidores no Instagram. Eu tenho 5 mil amigos no Facebook. Mas são todos amigos virtuais. Nós temos medo, e a pandemia nos fragilizou nesse processo de termos amigos reais. Quantas pessoas reais nós temos na nossa vida hoje para chamar de nossos amigos? Isso é uma pergunta que nós precisamos nos fazer corriqueiramente, porque isso diz mais de nós mesmos do que dos outros. Quem é que nós temos ao nosso redor? Olha para o lado, olha para o outro, quantas pessoas estão ali? Não queiram muitas pessoas, porque o amor, ele também qualifica. Mas saibam que essas pessoas estão ali num processo também de casamento, porque optam, fazem um compromisso contigo, de na alegria ou na tristeza, na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na doença. O amor pressupõe isso. Pressupõe um relacionamento de atitude, seja amigo, seja cônjuge, mas de atitude, de transformação e de mudança. Aquele que sempre passa a mão na cabeça, desconfie. Mas aquele que faz você pensar, aquele que te faz críticas construtivas, ele talvez queira que você enxergue mais além. Essas pessoas a gente tem talvez certo receio de ter em alguns momentos da nossa vida por medo de críticas, não é? Porque somos frágeis e não queremos ouvir que estamos errados. Mas talvez essas pessoas sejam as mais qualificadas para dizer, bom, eu lhe amo e lhe quero bem. Eu queria falar disso com você, Ronald. Olha só, eu achei muito interessante a tua colocação quando você diz que o compromisso é com as qualidades, mas também com as fragilidades, né? E estar casado ou namorando, ou enfim, um compromisso com a outra pessoa, que pode não ser exatamente um casamento no papel, mas sim a responsabilidade pelo outro, por si mesmo pelo outro. Muitas vezes você tocou num ponto importante e que eu queria fazer uma pergunta para você responder para o nosso telespectador. Pois não. Quando você se relaciona com uma pessoa que você gosta, e você falou muito bem disso, você tem um compromisso até de fazer alguma crítica, porque a pessoa que elogia não tem compromisso nenhum com você, só elogia, né? Porque a gente tem fragilidades e habilidades. Elogiar as habilidades, ótimo, motiva a pessoa. Mas quando você vai alertar por uma fragilidade, normalmente a pessoa não gosta. Ela acha assim, ele não gosta de mim, ela não gosta de mim, porque apontou uma fragilidade. E as pessoas precisam perceber, como você acabou de colocar muito bem, que quando a pessoa se preocupa com você, prestou atenção a tal ponto que descobriu uma fragilidade e está tentando te ajudar, mostrando aquilo, e até talvez ela possa até te ajudar a trabalhar aquilo, ela fica ofendida. Como é que a gente... O que você diria para o telespectador que está te ouvindo e está me ouvindo?
Como contornar isso? Que a pessoa não gosta é daquele comportamento, não é que não goste da pessoa. Eu disse anteriormente, retorno e retomo a dizer que para amar exige maturidade. E exige maturidade de ambos. Ambos precisam ser maduros. É claro que quando eu vou fazer uma crítica, Rosilma, eu preciso sempre de tirar as sandálias, porque o solo do outro, o solo em que eu estou adentrando é sagrado. Então, quando eu vou dizer uma crítica ao outro, eu preciso também ter didática para isso. Porque existem várias formas de você dizer uma mesma coisa. Tem gente que chega com 3, 4, 5 pedras na mão. Então, quando a gente começa um diálogo, aquele que começa o diálogo, ele sabe onde ele quer chegar. Ele pode chegar num abraço no final. Ou ele pode chegar com o rompimento de uma relação. Ele sabe pela intenção que ele vai dizer, pela forma como ele vai colocar. Porque se eu chego para você, Rosilma, veja, olha, eu te quero bem, mas aconteceu uma situação e eu acho que a gente precisa conversar para a gente crescer junto. Quando eu digo assim, eu estou me colocando na situação também. Eu quero crescer com você, porque você me ensina. Então, às vezes, é o meu ponto de vista também, não é? Como eu disse anteriormente também, a gente vive a partir dos olhos que tem e do chão que pisa. Então, a minha perspectiva entendeu que eu precisava fazer uma correção fraterna com você. Então, eu vou com meu coração aberto também, porque eu entendo que eu também vou lhe ouvir. Mas se eu chego e digo, Rosilma, você errou, que coisa feia, não devia ter feito isso, olha que coisa, né? Como você foi antiprofissional. Aonde é que eu quero levar essa discussão? Então, para dizer assim, exige maturidade, mas exige também didática. Aonde é que eu quero chegar com os diálogos que eu abro? Porque não dá para amar sem dialogar. Então, que tipo de diálogos eu tenho adotado? Essa precisa ser uma pergunta constante. Que tipo de diálogos eu tenho adotado? De que forma eu tenho me relacionado? E aí perceber as pessoas que estão ao meu redor. Que pessoas são essas? Que pessoas são essas? Existe um termo no latim que chama magis, que significa ser mais. Buscar o mais, buscar o melhor. Quando a gente ama, a gente busca e vive o magis. Busca o mais. O melhor para o outro, o melhor para mim. Né? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque o amor, ele não se conforma. Ele é contínua mudança. Ele é contínuo crescimento. Imagina só se num casamento, por exemplo, de 50 anos, o amor se conformasse. Os dois se degladiariam dentro de casa. Mas o amor, ele é uma eterna mudança. Porque ele é uma eterna relação. Se as pessoas não buscam o magis, não buscam o mais, não buscam o melhor, as pessoas vão se perdendo. E aí vivem aquilo que tantas vezes eu já pude trazer aqui de Alice no País das Maravilhas. O gato pergunta para Alice, Alice, para onde você vai? Alice diz, eu não sei. E o gato responde, bom, se você não sabe, qualquer lugar serve. Quem ama não serve qualquer lugar. Quem ama não serve qualquer lugar. Isso precisa entrar no nosso coração e nós assumirmos isso também não só como emoção, mas também como razão. E aí, o amor nos faz assumir compromissos. Compromissos comigo mesmo, compromisso com quem está ao meu redor e compromisso com os demais. Ser mais para e com os demais. Que tipo de compromisso eu tenho assumido com as outras pessoas? Que tipo de causas eu tenho abraçado? E para a gente, inclusive, finalizar, eu trouxe uma pergunta que pode nos ajudar a regular
esse amor, que diz assim, porque justamente é a chave que compreende o amor. A pergunta é essa: o que julgo fazer por amor? Se não fosse o amor, eu não continuaria a fazer? Isso ensina que o amor é uma escolha. Que tipo de escolhas você tem feito? Que tipo de pessoas você tem abraçado? Que tipo de causas você tem abraçado? Que tipo de relacionamentos você tem entrado? E será que você tem buscado a maturidade para entender e de fato dizer na concretude da vida, na concretude dos compromissos, na concretude dos relacionamentos, eu te amo? Amar é compromisso. Eu me comprometo com você, jovem. Eu amo você, jovem, se nós estamos juntos. Rosilma, com você. Ronald, muito obrigada por tanta sabedoria, compartilhar tanto conhecimento, porque conhecimento eu acho que é o único meio de que a gente dispõe para poder se libertar, né, do preconceito, das amarras, das intolerâncias que a gente tem. E eu queria completar por esse ensinamento todo de hoje, que eu gostei bastante, que me levou à seguinte conclusão: educar é uma forma de amor, né? E você só pratica o amor na educação quando você usa todos os seus esforços para construir uma pessoa e não para desconstruir. Quando você faz uma crítica muito acirrada, como você deu vários exemplos aí conversando com a gente, você está desconstruindo. E quando vamos conversar, onde é que a gente errou, e se chama para o problema, você está querendo ajudar uma construção mútua. Eu acho que é esse o caminho do amor e do compromisso. Amei, vai voltar sempre para fazer o hashtag, vou estar sempre lembrando, convidando, sempre que você puder, porque eu sei que o teu trabalho com a juventude te toma muito tempo, mas nós estamos esperando aqui sempre você, meu querido Ronald Oliveira, um doador de amor para as pessoas. E espero que você tenha gostado do programa de hoje, esperando estar com você novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser, no nosso canal Jovens Pensadores. Temos também um outro canal, Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde pomos alguns temas que aparecem pela mídia e que nós procuramos a explicação à luz do direito. Até o próximo programa, se Deus quiser.